Boa noite a todos. Só pelo número de vereadores inscritos para falar e pela quantidade de pessoas nessa casa, já se percebe que é um projeto importante e um projeto que suscita discussão, de dúvidas, né, questionamentos. E envolve também o futuro da nossa cidade. Alguns colegas abordaram o aspecto histórico do patrimônio, né, e nós estamos aqui todos, cada um representando a população e preocupado com o que vai acontecer e com o futuro. Mas é bom a gente fazer uma análise histórica também de como isso chegou nessa situação. Então, vejam bem, foi dito aqui pelos colegas vereadores que isso está abandonado há quase 2 décadas, 16 anos. Um povo que não tem história, quase que não tem futuro. Fica difícil de você viver se você não tem passado, se você não preserva o seu passado. Pois muito bem, nessas 2 décadas, e é interessante que o nosso país vive um momento de polarização, os responsáveis pelo abandono daquele prédio foram 8 anos de um governo de esquerda e 8 anos de um governo de direita. Nenhum dos dois fizeram absolutamente nada. É importante salientar também de que está na situação em que está, de repente faz uma análise histórica e fala, ué, mas então o que essa Câmara Municipal fez? Ninguém fez nada? Deixou o mundo acabar, cair, tudo aquilo lá? Não, foram feitos questionamentos, sim. Eu mesmo questionei. Para quem não sabe, nasceram dentro ali daquele prédio algumas árvores, e essas árvores foram crescendo lentamente e foram quebrando toda a estrutura. Quebraram as vidraças, derrubaram o teto, derrubaram as paredes. Umas árvores que se chama figueira, ela tem uma raiz grande e tal. Eu alertei os governantes com relação a isso. É importante, hoje tem um dia meio festivo, né? Está todo mundo feliz, enaltecendo o SESC, aquela coisa toda, e esse é um aspecto que a gente tem que abrir um parêntese realmente para fazer, da importância disso, mas eu não posso deixar também passar batido aqui e todo mundo achar que aquilo ali caiu do nada. Foi abandonado mesmo. Eu mostrei fotos aqui das figueiras derrubando aquilo ali. E ninguém fez nada. Assim como mostrei da casa do engenheiro, que agora começaram ali uma reforma que ainda está de forma incipiente, e se não fizer nada vai cair também. Quando eu digo cair, e o pessoal fala de preservação do patrimônio histórico, aquilo que está lá já foi. Não existe mais. O que vai ser feito ali é uma réplica. Só uma réplica. Não tem mais nada do passado ali. Nem as madeiras, sumiram. Apodreceu, sumiram com os vidros, aquela coisa toda. Né? Só também abrindo um parêntese para vocês verem o que é história, o colega vereador falou da Catedral de Notre Dame, aqueles vidros das paredes, aquilo tem um aspecto histórico muito grande para a humanidade e para os franceses também, que eles ficaram desesperados com aqueles vidros lá. Aqui os vidros do Centro Cultural Ferroviário foi tudo para o beleléu, não ficou nenhum. Então, se for reconstruído, que vai ser, mas é uma réplica, não existe mais. Então, abro esse aspecto, se não fizer nada, vai acontecer a mesma coisa com a casa do engenheiro. Eu sou favorável ao projeto. Existem problemas aqui de se questionar? Existem. Só que cada um aqui foi eleito pelo povo para representar, e cada um aqui, segundo Jean-Paul Sartre, é condenado à liberdade de decidir a sua vida e os destinos da cidade, no caso, nós que temos o privilégio de representar a população. Manuel de Cervantes também fala isso no Dom Quixote, a liberdade. E eu falei isso aqui no discurso de posse. A liberdade é um dos dons, o dom mais importante, é um dom divino. E cada um aqui tem elementos suficientes no projeto e para decidir. Não tem que ficar com medo disso ou daquilo. Nós temos dados suficientes para decidir. Quem não quer decidir, que não deveria nem ter se candidatado, ficava em casa, deixava que os outros decidissem por ele. Quem aqui está tem que ter a coragem, a dedicação de estudar isso aqui e decidir pelo sim ou pelo não. Mas pensando, acima de tudo, no futuro da nossa cidade.
é um bem público no centro da cidade, dentro do patrimônio histórico que está lá abandonado e que é inegável que, seja lá quem for o governo do município, não vai conseguir fazer nada ali. Nada. Precisa de alguém para ajudar. E a vinda da estrutura do SESC para promover cultura e reconstruir aquilo lá, fazer uma réplica do que tinha, eu insisto nisso, para que outras coisas que tem em Araçatuba não aconteça a mesma coisa, que construa essa réplica, que aí pelo menos as pessoas vão saber, olha, era uma coisa parecida com o que está aí, caiu. Por quê? Porque os prefeitos que passaram 8 anos de um e 8 anos do outro não fizeram nada e deixou cair. Então, eu não poderia deixar de fazer esses comentários, essa análise histórica e trazer à reflexão essa questão da decisão, da liberdade de cada um, de poder decidir. E com relação à ética, lembrar do meu amigo Immanuel Kant, do imperativo categórico. Tudo que você vai fazer serve de regra para a humanidade? Se servir, é ético. Se não servir, não é ético. É ético a gente deixar aquilo lá caindo aos pedaços e não fazer nada, sendo que a gente vai saber que não vai acontecer nada se não aprovar esse projeto? Com certeza não. O meu voto é sim. Eram essas minhas considerações. Vereador